Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast Energia para o Cidadão. Hoje trataremos de armazenamento de energia, né? E para tratar do tema, eu convidei aqui o professor Oswaldo Idio Júnior, da Universidade de Unila, em Foz do Iguaçu, para ser o convidado de hoje para a gente bater um papo sobre o assunto. Por favor, Oswaldo, fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, professor. Obrigado pelo convite. Meu nome é Oswaldo, como foi dito. Sou professor aqui do curso de Engenharia de Energias, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica sediada em Foz do Iguaçu, junto aqui à usina hidrelétrica de Itaipu. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de uma das parcelas que a gente trabalha aqui, que é a questão de armazenamento de energia, para a gente tentar ver se a gente consegue contribuir com os teus ouvintes para um pouquinho do conhecimento e sobre essa tecnologia que tanto se fala nos últimos 4, 5 anos aqui na região. Obrigado, Oswaldo. Eu vou chamar a vinheta, a gente volta rapidamente para continuar o episódio. Quem é novo por aqui, por favor, curta a página, se inscreve, ajude a divulgar e retornamos em breve. Estamos de volta, então, com o quarto episódio do Energia para o Cidadão. E para quem assistiu os anteriores, quem não assistiu, por favor, volte lá e veja. Nós tratamos aqui já de do que é energia, de como a energia já é gerada. Então, quem nos acompanha já entende até um pouco da própria capacidade de gerar energia dentro das suas casas, especialmente com energia solar fotovoltaica, que foi o assunto tratado no terceiro episódio. Mas a gente vai chegar em algum momento aqui em falar do armazenamento da fotovoltaica, mas antes, Oswaldo, eu queria que a gente que você começasse definindo e contando para os nossos ouvintes como que a gente pode armazenar, o que é armazenar energia? Quais são as possíveis formas de armazenar energia? Nossos ouvintes sabem que a gente tem grandes reservatórios hidrelétricos. Quem está acompanhando a mídia, atualmente, nós estamos gravando em maio, sabe que nós terminamos agora o nosso período úmido, com os reservatórios bem em baixa, porque tivemos o pior período úmido da série histórica. Então, a gente armazena água nos reservatórios, a gente não armazena energia. Mas isso acaba sendo uma forma de armazenar, de que o sistema tem capacidade de gerar energia armazenada ali. Então, queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre um reservatório de água e as formas de se armazenar energia antes da geração elétrica e depois da geração de eletricidade. Bom, perguntinha um pouco ampla, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue contextualizar ela e deixar um pouco mais claro. Então, os grandes reservatórios, como você citou, eles também são uma forma de armazenamento, Só que não é viável para a gente utilizar para residências ou pequeno porte, A gente está falando de grandes unidades de geração. Armazenamento de energia nada mais é que qualquer forma que a gente nos permita estocar energia, ou seja, eu não vou produzir ela agora, mas eu tenho esse potencial armazenado e eu vou conseguir utilizar ela depois, no momento que eu necessito, A gente pode traçar um paralelo, como você traçou aí na questão da hidrelétrica, com a questão de fotovoltaica, Então, se a gente não tiver uma unidade de armazenamento, a gente vai falar um pouquinho mais ali sobre as formas de armazenamento, Mas se a gente não tiver uma forma de armazenamento e a gente tiver uma unidade fotovoltaica em casa, digamos que uma família que passa o dia inteiro trabalhando e só volta à noite, essa energia gerada não vai ser aproveitada na residência, Então, a gente precisa de uma forma de estocar essa energia, de poder utilizar ela em outro momento, Então, uma das formas que a gente poderia utilizar é o armazenamento elétrico, que seriam as baterias mais conhecidas hoje,
E também, como você falou, outras formas de gerar ali para casa, né, que a gente usa, não é uma forma de estocar, né, mas uma forma de compensar, é hoje que os sistemas estão conectados na rede. Então, a gente utiliza a rede elétrica para despachar o excedente de energia que a gente não está usando, ou seja, a energia que está sendo gerada na minha casa, enquanto eu não estou, a gente utiliza o sistema elétrico, né? Então, o sistema elétrico está funcionando como um sistema virtual, digamos assim, de armazenamento, né? E aí, quando eu estou em casa, eu consumo da rede, né? Então, basicamente, seria isso. Agora, quanto às formas de armazenar, a gente tem basicamente 4 formas, né? Mecânico, que aí entra dentro dos armazenamentos mecânicos, a gente tem as hidrelétricas, né? Como você colocou, o grande reservatório. Também tem um outro sistema de hidrelétrica que se fala muito, que é usinas reversíveis, ou seja, você tem, não é o nosso caso agora, né? A gente está com um problema de falta de chuva, mas digamos que a gente tem energia excedente, né? Tem capacidade de gerar, e aí utiliza isso para bombear água para um reservatório ou para transformar essa energia excedente elétrica em uma energia potencial, né? Que seria estocar na forma de água, né? Outra forma é ar comprimido, e os outros são os flywheel, né? As rodas de inércia, né? Isso, obviamente, com grandezas de potências diferentes e utilidades em tempo e aplicação distintas, né? Outras formas que tem de armazenamento, né? Não vou entrar muito nessa parte, que você é melhor do que eu, sabe, que é a parte de armazenamento térmico, né? Temos diversas formas de armazenamento. Também temos armazenamento elétrico. A gente fala muito em baterias, mas a gente também tem supercondutores, supercapacitores, né? Mas aí a gente sempre pensa a bateria como armazenamento elétrico. E, na verdade, a bateria, antes que os químicos me matem, né? A bateria ela é um armazenamento químico, né? Então, a gente tem esse terceiro, onde a gente tem baterias de fluxo, baterias secundárias e também as células combustíveis, né? Que muito agora tem se falado da questão do uso de hidrogênio e outras formas, né? De geração. Ótimo, Oswaldo. Obrigado. Agora, nesse conjunto aí, interessante, quando você falou dos armazenamentos mecânicos, você está falando de formas de armazenamento somente para os grandes geradores de energia. Né? Isso é conhecimento, é informação para o usuário, para o consumidor de energia, isso vai impactar eventualmente nos custos dessa tarifa, mas ele não tem nada a fazer. Né? Ele é um recebedor dessa energia. E apenas a título de curiosidade, dado que você trouxe esses exemplos, elas estão em diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico, consequentemente econômico. Né? Então, reservatório, óbvio, a gente já armazena, mas é breve. No Brasil ainda não temos hidrelétrica reversível, né? Mas a gente não tem por uma escolha nossa ou porque ainda não é economicamente interessante. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acho que a gente pode. Aqui é um momento muito mais de opinião pessoal do que uma afirmação, né? Eu acho que o Brasil tem um grande potencial hídrico, né? Que a gente está aproveitado, tanto que a nossa base geradora já ficou muito acima dos 90, 95, 90, depois foi para 92 e vem caindo essa dependência do recurso hídrico. Então, a gente, por ter esse grande potencial, a gente também poderia ter, né? Agora, eu acho que um pouco a gente não se preocupou muito com isso, né? De pensar nessas outras formas de geração. E a questão ainda, vejo que também tem uma opção pela questão do grande impacto ambiental, né? A gente teve algumas usinas hidrelétricas que elas poderiam ter um reservatório, poderia se pensar nela dessa forma e se optou por outras tecnologias com menor capacidade de estocagem de energia, né? Na forma de água, em prol dessa questão ambiental, né? Então, eu acho que há uma preferência, mas sim, o custo dessa energia de estocar, ela é maior. Além disso, a gente tem toda a questão da eficiência, né? Tem perdas do processo inerente, que vai ser um processo menos eficiente do que uma geração da forma convencional que a gente utiliza hoje. Obrigado. E aí, como eu estava comentando, né, essas formas de armazenamento mecânico, a gente está falando no momento lá, ou pré-geração, ou após, mas no controle do gerador e da operação do sistema. Uma hora essa eletricidade chegando, né, para o consumidor, ou sendo gerada ali, a única opção tecnologicamente viável para ele seriam as baterias, ou alguma dessas elétricas, como
você citou, né, supercondutores, capacitores, isso seria acessível para eles ou estamos falando ainda da ordem de grandeza das linhas de transmissão, subestação e distribuidoras de energia? Então, aqui a gente pode falar bastante sobre isso, né? Mas vamos tentar não filosofar muito e ser mais práticos, né? A gente tem duas linhas bem claras, né? A gente está no momento de começar a pensar em armazenamento quando a gente fala em sistema de energia, né? Quando eu falo em sistema de energia de grande porte, a gente fala em sistema elétrico, em sistema de distribuição, transmissão, ter essa preocupação com a continuidade e a qualidade da energia, né? Então, a gente está começando a pensar isso no Brasil, né? Fora do Brasil, alguns locais já estão, né? Já tem algumas unidades implementadas, né? E um outro lado que eu vejo, a gente também tem que pensar em pequenas potências, né? E aí a gente vê que tem locais que a gente já utiliza e nem percebe, né? Então, assim, no dia a dia de todo mundo, a gente tem baterias aí em todo que é celulares, smartphone, que a gente está utilizando, notebooks, fone de ouvido e uma infinidade de aparelhos eletrônicos. Mas aonde eu vejo que esses sistemas de armazenamento, eles são consagrados e ninguém questiona. Na base dessas tecnologias que nós estamos usando, né, que são tecnologias portáteis, né, que é na base de telecomunicações. Telecomunicações, hoje, todo sistema de telecomunicação, ele tem sistema de backup ou sistema de armazenamento, né, de energia. Hospitais também, mas os hospitais utilizam geradores, né, não tanto baterias, estão começando a pensar nisso, né. Mas a parte de informática, hoje, um grande centro de processamento, ele tem seu sistema de armazenamento de energia para suprir justamente a ausência de energia. E isso já, quando você monta um sistema, né, um data center, isso já está dentro do portfólio, né, de especificação e de compra. Então, dentro desses armazenamentos que a gente falou mecânico, o Flywell, ele foi um dos primeiros no-breaks, hoje conhecido, né? Então, ele foi um dos primeiros no-breaks e ele funcionava justamente nessas unidades de processamento de dados, né, que era o nome. Então, ele funciona. O no-break, o Flywell nada mais é que uma roda de inércia, né? Uma grande massa girante, né, que um motor. Ele funcionava como motor, ficava girando, na falta de energia, ele invertia, né, e convertia, pegava aquele movimento de inércia e transformava em energia. Então, quando faltava energia nesse data center, para os computadores não falharem, desligarem abruptamente, o pessoal tinha ali cerca de 1 minuto a 5 minutos para desligar tudo, que era o período que ele sustentava a energia, né, através desse armazenamento, né. Então, ele é um armazenamento de curto prazo emergencial para atenuar. Hoje, tem gente estudando e pensando para ele utilizar para compensação de variação abrupta, né? Então, a gente tem uma unidade de seleção, e aí, por algum sobramento parcial, alguma questão, né? Quando fala sobramento parcial, a questão de fotovoltaico que pode ter, e aí cai na geração, de utilizar a estudos, mas isso aí em termos de da análise de utilizar esse sistema em paralelo para essa compensação. Entendi. Então, existem dois universos. Seria mais, não seria, ele desempenharia um papel não de um armazenamento da energia por algum período mais longo, ela é uma coisa de uma pequena flutuação, né? A gente está falando de... Porque quando a gente fala em armazenamento de energia, né, talvez para o público em geral, para os nossos ouvintes aqui, vai pensar alguma coisa em que eu deixo o meu celular carregando ali 1 hora e uso ele ao longo do dia, né? Aqui, o que você trouxe desse exemplo do no-break, né, do flywheel, seria, na verdade, tipo, caiu minha luz, mas as coisas continuam ligadas alguns segundos, opa, a luz voltou, mas você não foi afetado, né? Isso. Isso, são aplicações distintas, aplicações, né? Que sempre diferentes do que a gente estava tratando até então. Isso. E para quem não entendeu aqui muito o que é o flywheel, eu pensei numa analogia, me corrija se eu estiver errado, tá? Fica à vontade, Oswaldo, mas eu pensei que de uma forma talvez de explicar para eles, é óbvio que isso seria em maior porte, mas seria de pensar a analogia de levante a sua bicicleta, né, pelo assento e fica girando o pedal, né, com a sua mão. No que você para de girar, a roda continua ali. Então, assim, tem uma energia que está armazenada de forma mecânica com aquele corpo e você poderia, né, você tem que frear, você tem que fazer uma força para que aquilo pare. Então, se você acopla aquilo num pequeno gerador,
elétrica, ele está devolvendo, ele está gerando alguma energia que, para frear, ele vai gerar uma eletricidade, né? Só que a gente não está falando disso em maior porte, né? Ou pequenininho para sistemas muito eletrônicos, ou robustos se a gente estiver falando para uma geração de grande porte, certo? Certo, é isso aí, a analogia é perfeita, exatamente essa mesmo, né? Outra podia utilizar a máquina de lavar roupa também, quando desliga ela fica um tempo girando, essas coisas, exatamente isso. E a gente tinha uns sistemas meio grandes aí, não tinha sistemas tão pequenos não, tinha uns sistemas aí de alguns quilowatts aí, então dava, mas é sempre com essa finalidade, era a finalidade de atender um pequeno período de tempo para poder não danificar pela falta de energia, né? Para poder fazer esse processo de desligamento. Perfeito. Agora, pensei uma coisa, eu vou pegar o gancho quando você falou ali do sombreamento e vou puxar então para a gente entrar na fotovoltaica, que foi inclusive assunto do episódio 3, para quem não ouviu ainda, que o espectador, né, já entende, já sabe que a gente pode gerar parte da energia elétrica. Você aqui já comentou, né, o sistema da compensação. Você gera na sua casa, joga na rede, né, e em seguida você consome em algum outro horário. Então, você está trabalhando com o saldo da energia elétrica, você não está armazenando de fato. Você está usando a grande rede como um grande sistema de armazenamento. Só que existem baterias, você mesmo comentou, né? É interessante, de algum ponto de vista, se colocar baterias, porque baterias são equipamentos a mais, são equipamentos caros, são equipamentos poluentes. Mas faz algum sentido? Existe aplicação pelo Brasil, existe gente que na sua casa, além de instalar o painel fotovoltaico, instala com sistemas de bateria, ou dada essa lei recente, isso não se justifica. Recente não, né? A gente está falando já de alguns anos. Mas dada a lei que a gente está falando, que está vigorando, que está levando essa explosão da fotovoltaica, justifica colocar baterias? Se sim, em que casos, né? Em que casos se justificaria? Rapaz, você faz uma pergunta meio ampla. Vamos lá, a gente está falando, vamos separar em dois segmentos. Primeiro, residencial, né? E depois vamos falar do meio rural. Eu acho. Eu ia chegar aí. Eu queria chegar aí, mas vamos lá, deixa na tua mão. Deixa rolar, né? É isso aí. Então, assim, falando em termos residencial, hoje, com a forma que é o regime de faturação no Brasil, vamos pensar eu, Oswaldo, consumidor, né? Eu pago pelo quilowatt, né? Eu não pago nem o kVA, né? Que é a energia aparente, né? Porque existe uma diferença entre a energia que a concessionária precisa disponibilizar no sistema, para mim, e o que realmente eu consumo e é faturado, né? Que é a questão do fator de potência e tudo mais, né? Então, hoje a gente paga um valor fixo, né? Então, hoje eu não vejo como interessante, né, da gente ter bateria em casa. Isso eu, Oswaldo, do ponto de vista econômico, né? Visto que eu, na minha casa, eu tenho um sistema fotovoltaico instalado na minha casa, então eu uso vou usar esse termo, me permitir, essa analogia como um banco de energia virtual, a rede da concessionária, porque ainda a lei me permite no Brasil que não ser faturado, né? Eu não pago uma taxa de uso do sistema, então eu utilizo e não tenho nenhum custo. Então, economicamente, hoje não é atrativo, né? Agora, existem outros mercados, outros cenários, onde se paga pelo uso do sistema, pela injeção da energia, existe um regime de tarifação para o consumidor residencial que é distinto em função do horário, né? E até existe no Brasil a tarifa branca, né? Que eles estavam trabalhando para isso, de implementação que o consumidor residencial poderia escolher, aonde ela teria um valor diferente do quilowatt em função do horário de pico, né? Horário de pico onde a maioria das pessoas estão em casa, utilizando é o horário da novela do brasileiro, que normalmente a gente toma banho. Então, teria um custo maior, mais elevado na energia naquele período, né? Que é o período que todo mundo está utilizando. E no período de baixo uso, que é aquele horário, vamos colocar aí das 9 da manhã até umas 6, 5 horas da tarde,
a energia teria um custo inferior. Nesse caso, dependendo de qual situacional que tiver a questão do valor dessa tecnologia, poderá vir a ser interessante. Hoje ainda é muito caro. Eu imaginava que você ia fazer essa pergunta. Eu fui atrás de um pequeno banco que existe já fora do Brasil, algumas empresas que fabricam o banco para unidades residencial. E aí um banco de 1,2 kWh, tá? Ele custa em torno de $5.000, né? Então, a gente hoje falando aí, vamos fazer 30 mil reais. E a gente está falando de 1,2 kWh. Daí é o quê? Uns 10 minutos, 15 minutos de banho de um brasileiro, dependendo da temperatura do banho. Então, é muito caro ainda. Então quer dizer que isso nunca vai ser utilizado, isso falando de baterias de lítio, sódio, que são as baterias mais modernas, semelhante ao celular, equipamentos eletrônicos que a gente está usando, né? Não é bateria de chuva ácida. Então, isso nunca vai ser atrativo, pelo contrário, né? Se a gente for pegar a evolução histórica do fotovoltaico, né? Eu não tenho números tão longos, mas eu posso pegar números recentes, né? A questão de 3, 4 anos atrás, aí a gente estava fotovoltaico na casa dos 8 a 7 reais. Mesmo com custo, isso para pequeno porte, né? De 10 a 10, 7, 8, dependendo da região. Isso mesmo com a elevação do dólar hoje, né? Com a questão da pandemia, que teve toda essa questão de falta de material no mercado, então subiu um pouco. Hoje a gente consegue aí compra para sistemas fotovoltaicos na casa de 5, 6 a 4 reais o watt instalado. Então, a gente está falando de reduzir aí em torno de 40%, né, do valor. Então, é uma tecnologia hoje para se conhecer, né? E algumas aplicações especiais, quem sabe utilizar, né? Mas é uma tecnologia para o futuro, né? Tá. Você acredita que as baterias podem apresentar num futuro aí, no médio prazo, um despencar de preço similar ao que a gente viu na indústria dos painéis fotovoltaicos? Acredito que sim. Vai ter uma redução drástica, sim, à medida da oferta e da demanda, da oferta e procura, né? Não foge disso, mas eu não diria que chegaríamos ao preço de painéis fotovoltaicos. Não, sim. Ela é uma tecnologia mais consolidada e ela vai continuar ainda no decréscimo aí por um tempo. Mas sim, vai chegar um ponto que vai se tornar viável. Resumidamente, hoje ele não se justifica do ponto de vista econômico, alguém colocar na sua residência, pode vir a se justificar um acoplamento aí de 3 cenários, né? Mudanças regulatórias, sejam de variação da tarifa horária, porque aí pode estimular você a armazenar para consumir em outro horário, uma mudança para quem não assistiu ainda, né? E na verdade estamos gravando aqui, nem está público ainda, talvez por isso o Oswaldo não saiba, e ele já citou aqui, que a gente, sem problema, eu não publiquei ainda. A segunda parte do terceiro episódio, ele ficou ele ficou dividido em 2 partes, e na segunda parte a gente tratou só dessa parte regulatória e falamos, inclusive, dessa questão da legislação, de como você não paga pelo uso do fio, etc. Isso está lá na segunda parte do terceiro episódio. Mas voltando para cá, então, se houver uma mudança que está em discussão, tem vários projetos de leis diferentes, em rotas diferentes tramitando no Congresso, isso pode também passar a ser mais caro para novas instalações de painéis fotovoltaicos utilizar o fio, e aí para ele pode vir a ser interessante, em conjunto com uma futura queda do painel fotovoltaico. Mas agora, como você já deu até um spoiler, a gente pensa, às vezes, principalmente eu, que morei, né, sempre, minha vida toda nos grandes centros urbanos, que quanto mais distante dos grandes centros, né, e as áreas rurais, e até por questões regulatórias, é até permitido uma maior instabilidade, né, é exigido, tem menor rigor nas exigências de estabilidade e de controle e até de continuidade da luz, né? É permitido maiores quedas, maior quantidade de hora e maior instabilidade na luz elétrica em ambientes rurais do que residenciais. Aí, para os nossos ouvintes que vivem em zonas rurais, trabalham, têm fazendas, são comerciantes de regiões rurais. Nesses casos, mesmo muito caro, pode ser que a bateria se justifique?
Ou nem assim? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a gente vai ter sempre que olhar as coisas com dois olhares, né? A gente sempre tem que olhar do lado do consumidor e do lado do concessionário, porque tem multas, tem uma série de questões também, né? Então, só para fechar aquele assunto, eu acho que aonde a gente vai começar a ter maior disseminação? A gente vai precisar de algum programa de incentivo, né? Como a gente teve para renováveis, a gente também vai ter para a questão dos recursos energéticos distribuídos, né? Mas, voltando à questão do produtor rural, essa é um local, que nem você fala, fugindo dos grandes centros, tem uma série de facilidades para quem está atendendo, concessionária, né? Atender para a questão dos indicadores, de falta de energia, da qualidade, da estabilidade do sistema, tudo isso que você falou com propriedade. Ao mesmo tempo, agora olhando do ponto de vista do pequeno, o agricultor, agricultura familiar, do pequeno produtor, né? A gente tem que ter, eles têm alguns problemas que nós não temos, né? Se faltar energia na sua casa por uma hora, o que vai acontecer? Né? A gente pensar como nós, seres de um grande centro. Bom, não vou assistir um filme, vou ter que tomar banho mais tarde, enfim, a gente vai Vamos ter que cancelar adaptar uma a aula rotina. online, né? Suspendo minha aula, aviso, ó, caiu minha luz. Mas não vai ter grandes consequências, né? Mas se a gente pegar um produtor rural, onde toda a renda da família dele depende de ciclos de produção, e aí a gente pode dar um exemplo, um produtor de fumo, se no dia que ele estiver secando o fumo, faltar energia o dia inteiro, ele perde a produção de 3 meses, 6 meses dele. Outro exemplo clássico aqui, se a gente for pegar um produtor de frangos, daqueles aviários, se ele ficar sem energia por 2 horas, por algumas horas, não vou precisar a hora aqui para não falar, para não errar o número, ele perde toda a produção do lote dele de 45, 60 dias. E a gente está falando aí da toda a renda dele para aquele período. Então, nesse caso, para nessas questões, tem uma preocupação muito grande. E é um dos gargalos do Brasil não conseguir, que a gente nunca vincula a energia, né? Porque é um insumo. Mas todo mundo se fala, o Brasil tem um grande potencial, né? Do agronegócio, mas ele esbarra em tecnologia. Um dos pontos que esbarra é a questão do fornecimento de energia, né? Por causa dessas quebras de produção. Então, nesses casos, se torna interessante, vai se tornar interessante e vai começar a ter casos, né? Um dos casos que a gente pode citar disso, a ANEEL, né, em 2016, ela fez uma chamada pública estratégica justamente para disseminar essas tecnologias, né? E aí foi aprovado 23 projetos nessa chamada. Dentre esses projetos, tem alguns projetos justamente para esse fim, para unidade de armazenamento interligada com um sistema de geração, seja eólico ou fotovoltaico, mas via de regra é fotovoltaico, uma questão que você consegue generalizar e aplicar em qualquer lugar do território, justamente para atender unidades rurais, nesse sentido. Unidades rurais produtivas, né? Um link para justamente evitar essas quebras de produção. Porque, no final das contas, essa quebra de produção, dependendo do contrato que vocês devem ter falado, acaba onerando ou o produtor ou a concessionária que acaba indenizando, né? Então, hoje, quem está partindo da concessionária, porque a tecnologia ainda é muito cara, como a gente falou, deu um exemplo, está partindo da concessionária pensar em alguns locais estratégicos a utilização disso. Um exemplo, outros lugares clássicos que a gente poderia pensar nisso é praias, né? Onde você tem virada de ano, Réveillon, aquelas festas de final de ano, tu tem a praia que tem um consumo X, naquele momento fica 10x. Será que eu fazer um dimensionamento todo num sistema elétrico para atender aquela demanda de uma semana, 10 dias, vale a pena? Ou não é mais interessante eu ter um armazenamento de energia móvel que eu instalo durante aqueles 10 dias naquele local e depois eu morro? Então, essas questões de especificidades, aplicações especiais e casos já estão entrando em pauta para a utilização, né? Fazendo um paralelo aí. Não, interessante, porque é engraçado que a realidade, né, rural aí é de milhares de brasileiros, mas é um tipo de realidade que também muitas vezes não está na mídia, né? Não tá no... Então, quem não vive aquilo próximo do seu círculo social desconhece a importância disso, apesar dele ir, obviamente, no supermercado e comprar um frango que veio
granjas, né, comprar esses produtos, ser um grande consumidor. Então, assim, isso também afeta o consumidor, porque quando afeta lote, Claro. afeta preço de produtos que oscilam no mercado justamente em função da sua capacidade produtiva. E o Brasil é sabidamente um país, né, altamente mecanizado, inclusive no setor agroindustrial, mas a gente esquece que tem uma energia, um grande insumo que tem que chegar para ele, que não é gerado ali. Não adianta ele comprar os melhores tratores e equipamentos, né, do mundo e os mais modernos, e a gente tem alguns dos mais modernos. São fantásticos, por sinal, hoje. Exatamente. São imensas, né, máquinas, são indústrias em movimento. Mas outras partes do teu setor industrial terem esses gargalos, né, e essa fragilidade. Então, assim, pelo que a gente está vendo aqui, né, e eu estou aprendendo, né, com você aqui também, assim como nossos ouvintes, é que talvez uma grande porta de entrada, que você vê uma maior porta de entrada para o sistema de baterias em zonas rurais mais do que nos grandes centros. Eles não teriam tantas necessidades para isso. Nesse uso finalístico que a gente está falando, de ou em residência, sim, eu vejo um potencial grande nisso, né? Para a gente utilizar para esses fins, né? Então, eu acredito que em breve a gente já vai começar a ver alguma coisa. Mas acredito ainda que, pelo preço estar muito alto, serão em termos de projetos pioneiros, projetos demonstrativos e sempre com subsídio da concessionária, com subsídio do governo do município, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que vai chegar ao ponto, como hoje está acontecendo no meio, voltando esse meio rural aí, da questão de energias renováveis. Hoje eles têm linhas de incentivo a juros zero para a instalação de geração própria, né? Então, daqui a pouco as baterias vão entrar nesse regime. Ainda o custo dela é muito maior, né, do que a questão da renovável, então ainda o produtor vai optar em botar os painéis, os módulos fotovoltaicos, do que botar um banco de bateria, né? Mas é uma realidade, sim. Tá, e para a gente começar a fechar, me ocorreram, né, agora duas perguntinhas. Uma, um gancho direto aí dessa tua fala, que preferir colocar o painel fotovoltaico ao banco de bateria. Esse banco de bateria que a gente está discutindo aqui, imaginemos ele reduzindo de preço. Ele não está vinculado necessariamente à instalação do painel fotovoltaico. Ele poderia comprar simplesmente o banco de bateria, né, e numa hora que ele está recebendo, consumindo da rede, está chegando bastante energia, ele carrega aquilo ali, como a gente carrega o nosso celular, e quando falhar a energia, ele usa na sua indústria. Né? É diferente do que a gente estava falando para a residência, de alguém instalar o seu painel fotovoltaico e a sua bateria. Né? Só deixando claro, né, na sua última fala, eu achei interessante a gente pontuar aqui. E aí, para a gente fechar, me ocorreu também uma outra dúvida, porque a gente está falando muito aqui do cidadão usuário, consumidor de energia, né, seja ele para consumo próprio ou como um empreendedor. Mas pegando agora a ótica um pouco do empreendedor, e o que a gente falou nesse capítulo, é o que primeiro que eu estou tratando de uma tecnologia ainda de transição no mercado, saindo do P&D, né, da pesquisa e desenvolvimento, para uma tecnologia de mercado, né? No último eu falei de aquecimento solar e painel fotovoltaico. A pessoa pode não ter na sua casa, mas sabe que existe e é comercial, né? E a gente está tratando de um que ainda não é, mas que você acredita que pode vir a ser. Então, gostaria da sua perspectiva aí para um cidadão, às vezes empreendedor, de perspectivas de negócio, alguém que possa vir a lucrar com esse novo mercado. Obviamente, um importador e comerciante dessas baterias. E não imagino que nós venhamos a ser um produtor desses equipamentos. Mas você sinalizou até de estações móveis, né, de bateria, né, ou seja, uma estação de armazenamento móvel, seria mais ou menos tipo um trailer com baterias, que seria contratado às vezes para um evento, um festival de música ou uma festa que é típica de alguma cidade, né? Cidades rurais têm muitas festas típicas vinculadas, né, às suas safras de alimento, ou cidades balneários, né, cidades de praia. Você acha que aí tem um potencial mercado para alguns empreendedores do ramo e que estejam ouvindo o nosso podcast?
Na verdade, tem vários segmentos, né? O pessoal hoje que trabalha com questão de fotovoltaica é um nicho de mercado, né? Uma tecnologia nova que vai agregar. Porque o meu modo de ver essa tecnologia é muito pessoal, principalmente para esses pequenos consumos, né? Que a gente está falando residencial e tudo mais, ela vai se tornar uma tecnologia que eu chamo de plug and play, né? A gente vai chegar, vai comprar e vai instalar em casa, vai chegar ao ponto disso, né? Hoje já estamos quase assim no fotovoltaico, né? Que a gente compra kits prontos na internet e tal. Tem a questão da instalação, mas você compra como se fosse, generalizando, um ar-condicionado, uma TV, são coisas prontas que você lá precisa de tanto, você vai lá e compra. A bateria também vai ir por esse mesmo segmento, né? Tá? A gente vai ter esses módulos prontos também para aquisição. E como negócio, sim, hoje é muito comum, né, para evento, o pessoal alugar geradores próprios, né? Então, junto com esses geradores, por que não ter segurança? Porque acontece falha nos equipamentos e tudo mais, questão de barulho, ruído, localização. Então, tem esse nicho potencial. Fora do Brasil, na Suíça, é muito comum já ter unidades rurais, justamente o banco de baterias. Você usou o termo trailer. Eles têm um engatezinho de reboque aí de 2 kW, 12 kW, que eles levam para a montanha para a questão da época de fazer o leite, pasteurizar, e ele utiliza naquele período. Porque tem muito disso, é uma tecnologia cara, então você pegar e deixar fixa no lugar, ok, não é tão simples assim ficar andando para cima e para baixo, mas dá para se locomover. Mas ela é uma tecnologia cara, então se tu otimizar o uso dela, ela se torna interessante. Uma das coisas que me veio à cabeça na tua fala foi justamente que hoje o Brasil é muito organizado em cooperativas, né? Cooperativas agrícolas, cooperativas disso, aquilo, talvez seja um potencial mercado, né? Um nicho mercado à venda não para um único consumidor, mas para uma cooperativa que eles podem usar sazonal nisso, na feira que eles têm, tudo mais. Não pode deixar o equipamento parado, né? E aí, se eu tenho Isso. uma agenda de utilidades e aquilo, né? E aí a Então, gente está só pensando no uso, né? Com o pensando uso como vai gerar surgiram as uma demanda. cooperativas de táxi, né? Uma pessoa não tem como dirigir 24 horas, mas o carro não precisa dormir. Então, ele Exato. reveza entre diferentes motoristas, né? E aí, hoje em dia, a Sim. gente vê através dos aplicativos. É um Uber, né? Ele está, né, tipo, fazendo arranjos desse tipo e você está propondo isso para um equipamento eletroeletrônico, né? E fornecendo Isso. eletricidade. Como como está sendo feito também, já tem a legislação para as usinas solares, né? Cooperativas solares, né? Justamente para isso. Fazendo um único centro e despachar em várias unidades, né? Vários fabricantes e tudo mais. Em vez de montar um, cada sua monta um único. Então, nesse sentido. E junto com isso também vai surgir toda uma demanda de escala técnica de manutenção, né? Por ser um equipamento caro, né? A gente vai ter demanda desses insumos. E como você falou, se a gente for pensar na bateria, utilizei ela, falando em bateria propriamente dita, ou descartar, ela não é uma tecnologia viável, né? Porque hoje a célula que tiver abaixo de 20% da capacidade dela, 80%, ela é descartada, né? Nesse uso de ponta. Mas será que a gente não consegue outros usos, outras utilidades? Sim. A gente tem toda uma cadeia ainda a ser desenvolvida de manutenção, reutilização, reaproveitamento até o descarte disso. Então, abre toda uma cadeia produtiva em função disso, né? Interessante, Sinceramente, né? eu Um não uso. tenho ideia aonde a gente vai chegar nisso, né? Porque hoje celular ninguém faz, né? A gente descarta, ninguém sabe direito, muitas vezes, aonde descartar, né? Uhum. Mas isso É, tudo está trabalhando em paralelo também, né? é verdade, é o início de uma indústria em revolução que a gente assistiu a da fotovoltaica, está vendo claramente, e essa vai vir a tiracolo nos próximos anos e a gente vai ver a Ah, cara que ela vai exato. desenvolver. Como é a questão da fotovoltaica, o pessoal também já está se preocupando, se perguntando, né? O que vamos fazer com os módulos a hora que acabar a vida útil técnica deles, né? É aquilo que eu Então, gosto de falar em sala de aula, ou em palestras e agora aqui nas mídias sociais, né? Não existe energia limpa, né? Toda atividade humana, toda ação, principalmente a nossa área de engenharia, se eu estou mudando o mundo, se eu estou construindo uma máquina, eu estou pegando recurso, eu estou fazendo algo, eu estou entregando um produto, que era o meu objetivo, e eu estou entregando sim, coisas que não eram o meu objetivo, mas que são alguns descartes, alguns impactos, alguns danos. Alguns a gente vê instantaneamente, outros a gente leva algum tempo para perceber. Então, não existe energia limpa. Cada uma causa mais ou menos impactos
em áreas diferentes. Os impactos são diferentes e a gente tem que compreendê-los até para conseguir também amortizá-los, né? Controlá-los e dimensioná-los. Bom, Oswaldo, acho que chegamos ao fim de mais um bate-papo. Muito obrigado agora pela sua presença mais uma vez, por ter topado participar, me ajudar, contribuir aqui nesse meu projeto de extensão, de divulgação científica. Agradeço demais, acho que nossos ouvintes, assim como eu, aprendemos muito hoje. E te passo a palavra para quaisquer colocações finais que você gostaria de fazer. E, por favor, para quem ainda não curtiu, né, o material, por favor, curta, divulgue entre os seus colegas e até breve. Bom, Diego, agradeço muito o convite aí, eu espero ter ajudado aí com essa tua iniciativa do podcast, também ajudado o pessoal a conhecer um pouquinho mais. Obviamente a gente não vai ser num bate-papo que a gente vai esgotar o tema, né? Mas a intenção é sempre contribuir, a gente poder conversar um pouquinho, divulgar um pouco daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz. Então, estou à disposição sempre que precisar e qualquer coisa aí, só chamar. Um abraço, Diego. Obrigado mesmo, um grande abraço e até breve a todos vocês.